Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar edificando a nossa fé e nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu me chamo Roberta Lima, sou missionária, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de caminhada com o Senhor através da leitura da palavra, tá bom? Edificando a nossa fé e o nosso espírito através da leitura da palavra e para você viver os propósitos de Deus para sua vida. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, que fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito do deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Neste tempo, todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe num instante todo o reino do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido no sábado, conforme seu costume. Foi até a sinagoga e ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade dos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo, e que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e lhes disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirado com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é filho de José? Então Jesus disse: sem dúvidas vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou a Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serapta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficavam com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto monte onde a cidade estava construída, para jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo aos sábados. Ele estava muito admirado com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento.
Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que tipo de palavras são essas? Este homem tem autoridade e poder. Expulsa espíritos maus e eles vão embora. E a notícia a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças, os levaram a Jesus, e ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é filho de Deus!" Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso eles repreendiam e não deixavam que falasse. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou." E ele anunciava a mensagem nas sinagogas e todo o país. Somente até aqui, capítulo 4, Lucas. O que a gente pode extrair disso aqui? Se a gente lembrar que logo no início do capítulo está falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Ou seja, Jesus foi tentado pelo diabo para desistir do seu chamado. Entende? Se Jesus tivesse ouvido o que ele tivesse falado, ele teria desistido do chamado. Então o que a Bíblia nos ensina? Que a gente precisa ser perseverante na fé, acreditando que viveremos os propósitos de Deus para a nossa vida, mediante a fé que a gente coloca em cima disso, em acreditar que a palavra lançada sobre a nossa vida vai se cumprir. Então seja você como Jesus foi com o diabo no deserto, seja resistente às tentações, não escute o que o inimigo quer falar aos seus ouvidos, não ter vazão para as vozes contrárias próximas a você ou dentro de você, e continue acreditando na palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Porque quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós, porque ele não consegue achar legalidades e nem abertura para poder colocar as setas inflamadas dele sobre a nossa vida. Então continua resistindo. E a resistência nossa está a buscar a presença de Deus, a ler a palavra, a fazer leitura da palavra, a colocar a palavra em prática, a orar, a jejuar, a adorar ao Senhor. Então ocupe o seu tempo com a presença de Deus, para você não dar legalidades e vazões para o inferno atuar na sua vida e tirar você dos caminhos do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte. Fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. E a gente entra em concordância e unidade. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Pai, estamos com corações abertos e receptivos para receber a Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Nos ensinas e nos instrui o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. De acordo com a Tua vontade queremos estar, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, coloque em nós corações mais obedientes a buscar a Tua presença, a Tua palavra, a buscar a Ti por um todo, Pai. Que nós venhamos entrar em comunhão contigo, em comum acordo contigo, para sermos apenas uma carne com o Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara e transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter uma intimidade de aprofundamento com o Senhor, na sua individualidade, gerando um relacionamento, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.